Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Antes de mais nada, você sabe que eu gosto de sempre desejar para você uma ótima semana, que seja uma semana muito boa, independente do time que você torce, porque se você torcer pro São Paulo, a chance da sua semana ser complicada é grande, mas independente de qualquer coisa, vamos lá. Estamos aqui mais uma semana. A gente sempre começa a semana por mais triste, né? Por mais que o momento seja o pior da história, a gente sempre começa a semana otimista. Eu queria discutir hoje com vocês um assunto que é o seguinte: queria saber muita opinião de vocês aí. E eu tô falando isso não é para você comentar e para eu ganhar engajamento, porque às vezes parece isso, né? Se você não quiser comentar, não tem problema nenhum, mas eu queria que você pensasse sobre isso. E é uma discussão que eu queria ter, porque eu fiquei pensando comigo mesmo aqui, e eu, sinceramente, eu mudei de opinião. Porque eu também, eu acho que... Você sabe que uma das coisas que eu mais faço na vida é mudar de opinião? Eu mudo de opinião pra cacete. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu mudei a minha opinião em relação a algumas coisas do São Paulo, em virtude de tudo que vem acontecendo aí. Eu acho que eu tinha uma postura, tinha uma ideia, tinha um pensamento um pouco... como é que eu vou dizer, não é otimista demais, mas é um pouco fora da realidade. Eu acho que eu, em virtude de tudo aquilo que o São Paulo foi, né, que a gente sabe que foi, é passado, não é mais. E eu tinha uma postura, não é nem de otimismo, mas assim, é de desconexão da realidade mesmo. É de não conseguir enxergar a realidade. E eu mudei de opinião e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Eu tô falando isso baseado na declaração de 3 pessoas. Do Rafinha, do Macis, do novo presidente do São Paulo, e do Crespo, sobre o que eles falaram, e tem muito a ver com aquilo que a gente vem discutindo nesse canal aqui, desde que esse canal foi criado em 2017. Então eu vou expressar a minha opinião aqui, explicar para vocês o porquê que eu mudei de opinião, e quero saber se você pensa igual, ou se você pensa diferente, ou se você acha quem que tá certo nessa história toda. Porque na verdade foram 3 opiniões diferentes Bom, eu vou explicar para vocês certinho. Antes, um abraço para os amigos do Pix. Tá aqui o QR Code do Pix, se você quiser nos colaborar. Eu perdi o microfone, não achei esse microfone, aquele redondinho. Eu tô procurando esse microfone o dia inteiro hoje, não achei. Deve estar escondido em algum lugar. Eu tô falando isso que eu comprei um microfone com o dinheiro do Pix. Então tá aqui o QR Code, tem o nosso Apoia-se também, tá tudo na descrição do vídeo, caso você não esteja assistindo no celular. Um abraço pro Elivelto Baroni, Elivelto Baroni, Fernando Cabaleiro, Renato Camargo e para o Francivaldo Bandeira, que nos contribuíram aqui com o Pix. Faço questão de sempre de dizer o nome dos amigos aqui, tá? Fizemos ontem o QG Tricolor e a gente falou sobre vários assuntos. O QG Tricolor agora, para quem não sabe, está de canal novo, né? Tá na descrição do vídeo também, o canal do QG Tricolor. Agora tem cortes, tá legal pra caramba. Eu, o Drex, o Teclas e estamos lá e o Jova fazendo o programa todo dia pós-jogo do São Paulo. Aliás, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Esse eu quero saber a sua opinião, porque aí você vai precisar comentar. Eu tô pensando em fazer, porque a gente faz o QG Tricolor no pós-jogo, né? O São Paulo joga, por exemplo, joga na quarta, nós vamos fazer o QG na quinta. Eu tava pensando em fazer na quinta-feira, o QG começa às 8h30. Fazer das 8 às 8h30 no meu canal uma live. Em vez de fazer o comentando comentários gravado, em vez de a gente fazer a repercussão do jogo coletiva gravado, eu tava pensando em fazer uma live todo o pós-jogo do São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo jogou antes do QG, meia hora, 1 hora antes do QG. O que vocês acham? Vocês assistiriam? Porque aí não teria o vídeo de pós-jogo, né? Pós-jogo normal, no dia do jogo, mas no dia seguinte que a gente faz, por exemplo, nessa quinta-feira, se vocês quiserem, a gente pode começar já nessa quinta-feira. Faço uma live, o QG vai começar às 8h30, eu faço uma live das 8 às 8h30, no meu canal. Aí depois acabou, a gente migra pro canal do QG. O que vocês acham? Vocês topariam? Porque eu acho que é dinâmico, mais dinâmico. E aí a gente troca ideia, né? Porque às vezes eu sinto falta de trocar ideia mesmo nas lives. A gente tá fazendo pouca live do intervalo por causa das transmissões da rádio. Então se você quiser, só digita aí sim. Se você quiser, a gente já começa na quinta-feira, depois do jogo contra o Flamengo. Pode até fazer um comentando comentários, também ao vivo aqui, ler as notícias do dia, mas ao vivo. Nos 2 canais, uma live todo dia pós-jogo, antes do QG Tricolor. Se você gostou da ideia, dê essa força pra nós aí comentando, tá? Bom, e falamos no vídeo de ontem sobre o Rafinha, né, e sobre a Copinha também. E aí eu vi muita gente dividida em relação à Copinha. Muitos dizendo que a molecada pipocou, que são pipoqueiros desde a base. Eu acho que as pessoas que falaram isso é porque o São Paulino tá muito de saco cheio, velho. Tá muito cansado de tudo.
Então ontem tinha acabado de perder um título, tinha acabado de perder pro Palmeiras, né? Então acho que o cara fica de saco cheio, eu entendo. Mas muita gente também concordou comigo, falando que os moleques foram bem, que não tiveram culpa, tiveram muito mais dignidade do que o elenco profissional, muito mais vergonha na cara que o elenco profissional. Eu vou deixar na janelinha, caso você não tenha assistido, tá? E o Paulinho, que saiu com dores no joelho, lesão ligamentar, começou o tratamento convencional, conservador, não é convencional, conservador, mais um jogador de São Paulo com lesão de ligamento, mas pelo menos não rompeu, né? Pelo menos os exames ele não rompeu. Ele só teve uma lesão ali, mas lesão ligamentar é sempre problemática. O André Silva também não rompeu. E tá aí, fizeram o tratamento convencional, tá aí até agora, ninguém sabe quando vai voltar, ninguém sabe se tá bom, se não tá, porque ninguém no São Paulo divulga absolutamente nada. Antes da gente falar desse assunto aí, deixa eu só falar para você que somos patrocinados pela KTO. E aí é o seguinte, eu hoje não fiz nada, hoje estava tendo o jogo do campeonato inglês, mas eu não conhecia, era Everton e Leeds. Eu ia apostar no Everton, que eu tenho até uma camisa do Everton. Mas eu falei, não, eu vou guardar o meu cincão pro Campeonato Brasileiro para secar algum adversário. Ainda bem, porque até a hora que eu tava assistindo, o Everton tava perdendo de 1-0, jogando em casa, perdendo de 1-0. Se você quiser se divertir com apostas esportivas, tá aqui o link da KTO no primeiro comentário fixado. Aí tem esse aqui, ó. Se aposta 10, ganha 10. Pô, já é o dobro do que eu aposto. Pra mim é sensacional. Eu aposto 5, ganha 10. Pra mim eu tô no lucro. E é assim que eu faço, eu sempre gosto de explicar pra vocês que eu faço desse jeito mesmo, é o meu jeito. Acho que eu nunca apostei mais de 5 reais, não me lembro de ter apostado mais de 5 reais. É o que eu faço, o que eu gosto de fazer, e é o que eu recomendo, porque você se diverte, não perde dinheiro. E aí quando você quer recuperar o seu cincão, você aposta num time que tá aí chegando forte, um time como o Bayern, um time como o Arsenal, se bem que o Arsenal tomou um sapeca ontem. Aí você pega o adversário fácil e recupera o cincão. É assim que eu vou. Cincão, ganho o cincão, perco o cincão. É assim que eu vou, porque eu me divirto com apostas esportivas. Tá no primeiro comentário fixado, logo aqui embaixo, tá? Você faz seu cadastro e se diverte. Gasguei, deixa eu tomar água, peraí. Ontem, no vídeo de ontem, alguns amigos comentaram o seguinte: Barolo, você viu a entrevista do Massis lá, do Massis, depois da final da Copinha? Desconectado da realidade, dizendo que o São Paulo vai disputar Libertadores, vai disputar uma vaga na Libertadores, esse cara é maluco, tá completamente fora da realidade. E o Crespo falou, depois do jogo com o Palmeiras, que o São Paulo ia lutar para fazer 45 pontos no Brasileiro. Então é um discurso que não tá batendo, né? O presidente fala que vai lutar por Libertadores e o treinador fala que não vai fazer 45 pontos. Aliás, o Crespo está sendo muito criticado por algumas pessoas por ele se meter muito na política do São Paulo, ficar falando dos bastidores políticos e não se preocupar com o próprio time. Eu acho que faz um certo sentido, viu, Crespo? Faz um certo sentido. Eu sei que interfere, ainda mais com um jogador com salário atrasado. Tem jogador que o São Paulo está devendo 4 meses de direito de imagem, tá? 4 meses de direito de imagem. A gente vai falar sobre isso. Mas ele tá falando muito sobre isso, porque o cara saiu, outro entrou, momento político. O São Paulo é a defesa mais vazada do campeonato paulista, Crespo. Isso que você tem que se preocupar. Eu acho que isso que você tinha que explicar pro seu torcedor. Porque que seu time é uma peneira que toma gol todo jogo. Que você não é capaz de montar um sistema defensivo competente. Então, eu sei que tumultua, o São Paulo é uma zona, mas você já sabia disso em 2021, quando o pior presidente da história estava aí, e só piorou. Mas você sabe que é uma zona. Então, se preocupa mais em montar um sistema defensivo bom, para você não tomar tanto gol, para a gente não passar tanta vergonha. E aí, o presidente, aliás, também tem várias críticas ao novo presidente, que além de ser desconectado da realidade, já está fazendo uns conchavos políticos. A pessoa que ficou no lugar da Mara Casares lá no departamento social é assim com a Mara Casares, então não vai mudar nada. O cara que entrou no lugar do Dedé Mocó lá também era assim com o Dedé Mocó, então não vai mudar nada. Eu, sinceramente, gente, estou começando a perder a esperança. Acho que não vai mudar absolutamente nada com esse presidente aí. Não vai. Mesmo que ele queira mudar, vai demorar anos para mudar. Essa gestão do Casares foi devastadora para o São Paulo. Não é de um ano para o outro. Não é, isso aí vai demorar muito para mudar. E ainda até agora não apareceu ninguém. Aliás, apareceu um cara para defender o Casares. O cara que falou, a culpa não era do Casares. Mas faz para fazer graça. Ou é o próprio Casares que entrou no meu vídeo para falar bem dele mesmo, ou algum parente dele, ou é alguém para fazer graça, porque não é possível que o cara não tenha uma conexão entre dois neurônios
de olhar que só que vai demorar anos para mudar o que o Casares destruiu, para reconstruir o que foi destruído por essa gente. E não é em uma semana, não é em um dia, não é com a troca de uma pessoa, de duas ou de três. Isso vai demorar anos. E aí, esse Macis falou lá que o time vai ser lutar por Libertadores, uma postura meio... E aí o Crespo tá falando que não, vai lutar para não cair. Que eu falei? Por que eu falei para vocês que eu mudei de opinião? Pelo seguinte, antigamente, pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, eu ficava pistola quando vinha alguém do São Paulo e falava, esse ano a gente vai lutar para ficar em sexto, para ficar em quinto, porque eu achava um absurdo. Um clube como São Paulo, alguém vir a público e falar isso. Agora o Crespo tá falando para não cair, para lutar para não cair. Eu achava um absurdo. Você faz um orçamento prevendo que vai chegar em quartas de final de Copa do Brasil. Quartas de final, quem tem que, pra mim, na minha cabeça, quem tem que fazer um planejamento desse é um time médio para pequeno. Um time grande tem que sempre aspirar a ser campeão, até para os jogadores, para mostrar para os jogadores. Né? Ainda mais esse elenco do São Paulo aí, não só esse, dos últimos anos. Você fala para esses caras, chega em oitavo no Brasileiro, tá bom, os caras vão chegar em 14º, entendeu? Eu tinha essa dúvida. Só que a gente vendo com tudo que aconteceu no São Paulo, que vem acontecendo, se você voltar para a realidade, colocar os pés no chão da realidade, o Crespo tá certo. É lutar para não cair, gente. Não é lutar para chegar em Libertadores. Desculpa. É um discurso de um treinador de time grande? Não, não é. Mas é um discurso de um treinador do clube como São Paulo? É. Como São Paulo hoje é. O Macis é desconecto da realidade falando que tem que chegar em Libertadores, lutar por Libertadores. Agora, você sabe que eu vi uma entrevista do Rafinha. O Rafinha eu acho que fez um discurso que é um meio termo. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. E eu me identifiquei mais com o discurso do Rafinha. Aliás, acertou, disse que o Macis tem um planejamento para pagar os direitos de imagem atrasados. O São Paulo não teria salário CLT atrasado, teria direito de imagem com alguns jogadores, a grande maioria dos jogadores. Alguns jogadores devem 1 mês, outros devem 2, outros devem 3, você tem jogador que não recebe há 4 meses. Cada caso é um caso. E o Macis, segundo o Rafinha, estaria já tendo um planejamento para pagar os jogadores. Que é o básico, né, gente? Que é o básico. Mas tá vendo? É por isso que eu tô falando, um time que não paga jogador vai lutar por quê? Vai ser campeão do quê? Vai querer lutar por Libertador? Não paga jogador, gente. Cara que estão devendo direito de imagem há 4 meses. Só que o Rafinha falou um negócio que eu acho que tem a ver também, que ele disse o seguinte, discurso de coitadinho também não dá. Discurso de fracassado, ele usou até essa expressão, discurso de fracassado não dá. Porque o São Paulo é gigante, tá? Parou no tempo, beleza, mas não dá pra ter discurso de coitadinho. Eu não sei se ele tava dando uma indireta no Crespo, eu acredito que sim. Aliás, pra mim, o Crespo já não vai durar mais 1 mês. Já menos de 1 mês o Crespo já vai cair. Só pelo movimento que a gente percebe, o presidente fala uma coisa, o Crespo fala uma coisa, o presidente já rebate ele no dia seguinte. Pra mim já não dura muito. Já foi mais um aí que foi moído pela máquina de moer treinador que existe dentro do São Paulo. Jogadores, os líderes. Para mim não vai durar muito. Vai sobrar pro Barcelos, que também não vai durar. Já estou antecipando. E aí ele falou esse discurso para mim que é o mais razoável. Peraí, gente, estamos numa draga, beleza. O clube hoje é minúsculo, beleza. Só que ao mesmo tempo a história é gigante do São Paulo. São Paulo é uma instituição gigante. Tá minúscula hoje pelo que fizeram com o São Paulo. E ele falou, a história não serve mais para nada. Mais ou menos, mas é bom sempre a gente lembrar a história do São Paulo, né? Porque ele é gigante. Mas eu acho que esse é o discurso, sem coitadismo, porque não tem dinheiro, a gente é um fracassado. Porque esses caras já são fracassados e perdedores, né? A gente falou do elenco do São Paulo, só tem fracassado e perdedor. Aliás, no QG, o Teclas levantou uma informação. Sabe quantos títulos tem dos reforços do São Paulo? Sabe quantos títulos tem o Danielzinho na carreira? Nenhum. Sabe quantos títulos tem o Dória na carreira? Nenhum título. Os caras nunca levantaram uma taça. Sabe quantos títulos tem o Coronel? 2, de campeonato australiano. Eu falo pra vocês, é um time, é um elenco fracassado, é um elenco perdedor. E o Rafinha tá dizendo que não se pode ter um discurso perdedor. Então, Rafinha, você que não é um perdedor, você que não é um fracassado na carreira, muito pelo contrário, você é um grande vitorioso, espero que você consiga, de uma maneira ou de outra, colocar na cabeça dos seus amiguinhos, porque são todos seus amiguinhos, esse discurso de que o São Paulo é gigante e não pode pensar como coitadinho. Agora, eu quero ver você colocar isso na cabeça dos caras sem pagar 4 meses de direito de imagem. Isso que eu quero ver.
Porque aí não é uma questão de discurso de coitadinho, não. É uma questão de, mano, gente, isso aí não tô recebendo há 4 meses, desculpa, né? Eu não tô nem aí pra nada. E a gente sabe como é que funciona no São Paulo. A gente sabe como esse elenco funciona. Mas eu queria saber a sua opinião. Quem que tá certo nessa história aí? O Crespo? Eu acho que o Crespo tá certo. Eu acho que todo mundo tem... Eu acho que o Crespo tá certo. Porque o São Paulo vai lutar pra não cair. Já tá lutando. No Campeonato Paulista já tá lutando. Gente, a gente não pode esquecer. O São Paulo está lutando para não cair no Campeonato Paulista. É um dos últimos colocados. Faltam 3 jogos. Está lutando para não cair no Paulista. O que me leva a crer que no Brasileiro não vai ser igual. Então acho que o Crespo tem razão. Só que ao mesmo tempo também é um discurso perdedor. É um discurso digno do elenco. Um perdedor e fracassado. E o Rafinha, o presidente falando, o Libertadores também tá viajando, para mim tá desconectado da realidade. Não vai lutar para chegar, para tentar disputar Libertadores no ano que vem. Não vai chegar em quarto, não vai no Brasileiro. Agora, o do Rafinha é o que mais me encaixa naquilo. Pô, peraí, a gente tá ferrado, o clube tá destruído, esfarelado, mas chega de coitadismo, agora vamos olhar para frente. É isso, gente, se não... A gente, como torcedor, larga a mão. Não larga a mão. Os jogadores largam a mão, todo mundo larga a mão. Vamos, tudo coitadinho mesmo, destruir o clube. E aí, então vamos ficar aqui choramingando? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Eu mudei a minha. Eu acho que o São Paulo tem que ter... O São Paulo acabou, o São Paulo foi destruído, o São Paulo apodreceu por causa daquela corja que comanda o clube. E agora tá pagando preço. Agora... continua sendo gigante. Tem solução. Se tiver profissionais, se tiver empenho, se tiver dedicação, se tiver gente capaz, tem solução. A gente não viu acontecer em outros clubes. Só a minha opinião, meus amigos, apenas a minha opinião. Quero saber a sua. Toma com a canequinha bonita. Já mostrei pra vocês, né? A garrafinha, a caneca da Golcase, caneca térmica. Isso aqui é sensacional. Você põe... Muda para assim que segura com a mão direita, com a esquerda, você fecha do jeito diferente. Várias promoções, essa caneca não tem só do São Paulo, tem de todos os clubes e tem de outros temas também, Harry Potter, Friends, um monte de coisa legal. Volte às aulas com Golcase, mas na verdade dê um presente para você, como presente para você mesmo e confira o site, tá? E aí você usa o cupom GOLBAROLA para você ter os descontos, para você ter os benefícios, tá no primeiro link da descrição. Meus queridos, amanhã eu fui convidado para participar mais uma vez do podcast do Benjamin Bach. É gravado ao meio-dia, amanhã em São Paulo. E eu vou... Depois eu ponho um link para vocês aqui, tá bom? E amanhã a gente volta com pré-jogo. Porque só tem... Cara, qual o seu nível de animação pro início do Campeonato Brasileiro? Pegando Flamengo. Só um Flamengo. Meus amigos. Conversamos amanhã. Fiquem com Deus, tá? Forte abraço, uma ótima semana. Se inscreveu aí? Já? Deixou o like? Não gostou? Pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã e vai entrar agora na janelinha que eu sempre esqueci de falar, o vídeo de ontem, caso você não tenha visto. Forte abraço, tchau!